Olá a todos, pegando o embalo, vamos para mais um vídeo. Agora eu vou trazer uma curiosidade sobre o livro de Enoque. No caso, uma possível ligação dos personagens Enoque, o sétimo patriarca depois de Adão, com o primeiro imperador mítico da China antiga, Fuxi. Esse termo, existem várias formas de grafia, mas geralmente é F-U-X-I, pode ser também F-U-S-H-I, né? É um personagem também que ele é reivindicado pelo Japão também, como sendo um dos seus, talvez o seu principal ancestral. Lá é conhecido como Fuki. Não é de conhecimento de todos, é difícil informações sobre isso. Quando eu publiquei a minha edição em 2015, eu vou ler agora, né? Eu consegui alguns dados, eu vou passar para vocês agora, porque eu estou colhendo mais coisas, né? E é difícil mesmo. Então eu vou trazer eu vou explanar para vocês aqui essa curiosidade e espero que fique claro também para vocês, né? Eu vou ler aqui nessa edição que eu publiquei em 2015, na página 43 em diante. Tem umas correções aqui, né? Porque eu estou corrigindo, tem algumas falhinhas, né? Então vou passar a ler aqui para vocês. Entre os séculos 17 e 18, um dado muito interessante surgiu aqui no Ocidente, né, sobre o livro de Enoque e sua possível associação com a China antiga. Isto através do I Ching, livro das mutações, um texto sagrado da China, supostamente escrito por Fuxi, um imperador mítico, né, da China, que subiu ao trono por volta do ano 3000 a.C., tido pela antiga tradição chinesa como o criador da escrita. Segundo essa tradição, Fuxi foi quem criou os 8 triagramas e os 64 hexagramas do I Ching. A associação entre o livro de Enoque e o I Ching surgiu da troca de correspondências entre dois ilustres amigos, o filósofo e matemático alemão Gottfried Wilhelm von Leibniz, o famoso Leibniz, nascido em 1646, falecido em 1716, e o padre jesuíta e figurista francês Joachim Bouvet, nascido em 1656, falecido em 1730. Ele foi missionário na China durante o reino do imperador Kangxi, de 1661 a 1722. Leibniz, em uma carta de 1701, explicava para o seu amigo Bouvet a sua aritmética binária, um sistema que se serve apenas dos caracteres 0 e 1. Ele acreditava que seu sistema seria útil no trabalho missionário de Bouvet. Deixa eu ver esse aqui. Eu ia falar sobre os missionários, sobre os figuristas, depois eu falo. Nesta carta ele escreve, palavras dele: a aritmética binária foi o novo cálculo numérico que eu inventei, e não para a prática vulgar, mas para a teoria da ciência, porque abre um grande campo de novos teoremas. E, acima de tudo, esse cálculo dá uma representação admirável da criação. No caso, Leibniz acreditava que o seu sistema matemático demonstrava a existência de Deus. Aí ele diz: todas as combinações surgem a partir do Criador e do nada, ou seja, Deus cria tudo do nada. Palavras de Leibniz. Então Bouvet, comparando a explicação do sistema de Leibniz com a interpretação matemática dos hexagramas do I Ching,
e reconheceu que havia uma conexão entre ambas. Em razão disso, Beauvais persuadiu a Leibniz que a sua aritmética binária foi corroborada na interpretação matemática dos hexagramas do I Ching. Com isso, Leibniz concluiu que Beauvais havia decifrado o enigma de Fouché com a ajuda do que ele lhe comunicou, e que aqueles hexagramas do I Ching talvez fosse o mais antigo monumento de ciência que há no mundo. Mas o que tudo isso tem a ver com o livro de Enoque? É uma pergunta. É que os figuristas acreditavam que a antiga religião da China estava ligada à tradição judaico-cristã e que a antiga história chinesa não é a história real, mas que os antigos imperadores e heróis chineses eram apenas figuras do futuro Messias e dos patriarcas do Antigo Testamento. Para os figuristas, os descendentes de Shem, filho de Noé, trouxeram a revelação primitiva para a China dada por Deus a Adão e Eva, após o pecado original. Essa revelação ficou contida de forma velada nos livros sagrados da China, especialmente no I Ching. O nome Fouché foi considerado pelos figuristas como um outro nome para o patriarca Enoque, do Antigo Testamento, e, consequentemente, o I Ching era um outro nome para o livro de Enoque. O figurismo também era conhecido como bovetismo, também por simbolismo, enoquismo ou mitologismo. Eu vou ver o figurismo, eu vou explicar para vocês o que é figurismo. O figurismo foi um movimento intelectual de missionários jesuítas entre o final do século XVII e o começo do século XVIII. Os figuristas acreditavam que o I Ching era um livro profético que continha os mistérios do cristianismo. Esse movimento sofreu rejeição de duas frentes: dos chineses, que não aceitavam a teoria de que sua história não era a real, e da própria Igreja Católica, que não aceitava a ideia de que os clássicos chineses eram importantes para a fé cristã. Outro figurista, o padre jesuíta francês Jean-François Fouquet, nascido em 1665 e falecido em 1741, fez várias comparações entre Fouché e Enoque, afirmando que ambos foram considerados contemporâneos históricos. Eles estavam de acordo com a mesma sétima tradição da lista dos patriarcas. Ambos foram considerados como depositários do Logos e pais da literatura e da ciência. Ambos se interessavam pelo desenvolvimento do universo. Os dois falaram sobre recompensas e punições após a morte e, finalmente, eles foram transladados para uma vida futura. Já o padre jesuíta francês Joseph-Henri Marie de Primard, nascido em 1666, falecido em 1736, também figurista, acreditava ter encontrado no clássico chinês Shongyong Zongyong, a doutrina do meio, o título em português, todos os elementos de uma crença comum entre a antiga tradição chinesa e a tradição judaico-cristã, tais como a queda dos anjos, a redenção, a queda do homem, um Salvador que virá, e até mesmo a ideia de uma concepção imaculada. Bom, aqui termina a parte que eu consegui coletar e coloquei na minha edição. Eu estou tentando aumentar para a próxima edição, e um livro que estou pesquisando, né, a biografia de Joaquim Beauvais, né? Essa área uma Monumenta Serica Monographic Series, uma editora alemã, Steyler Verlag. Quem quiser pesquisar também. Existem vários livros, né? Eu resolvi fazer esse vídeo rapidinho.
Aqui tem várias citações sobre o livro de Enoque e a comparação com a China. Traz muitas coisas interessantes. Tem uns dados aqui que eu vou trazer para vocês, dados separados. Na cidade chinesa chamada Ganzhou, eu não sei se é todo dia 22 de junho, é comemorado, é uma festa em comemoração a Fuxi, né? Esse lendário imperador Fuxi. Eu já falei para vocês que o Japão também reivindica para eles, né? Esse imperador chinês, esse imperador, né? Antigo imperador, porque na época não era China, não era chamada China, né? Tem esse problema também. Existe uma história, existe o primeiro imperador chinês, tal, mas o Fuxi é anterior, é muito anterior. Acho que vou ficar por aqui mesmo. Eu vou continuar aqui citando um livro, continuando, né? Eu fiz um adendo aqui com relação à Índia. Tá, não, orientalismo, né? Aí eu coloquei assim, a Índia também teve uma ligação com o livro de Enoque. Foi feita uma ligação, né, do livro de Enoque e a Índia, pelo orientalista francês Guillaume Postel. Ele nasceu em 1510, faleceu em 1581. Em 1553, na sua obra De Originibus, sugere que entre os tesouros antediluvianos supostamente guardados na Índia, poderia também estar a obra de Enoque. Contudo, o interesse aqui já continua na sequência, né? Com relação a Enoque na Índia, eu peguei desse livro, O Nascimento do Orientalismo. O autor é um nome engraçado, né? Urs App. Eu pretendo aumentar bastante na próxima edição. Tem muita coisa mesmo. Mas o problema é extrair, né? E colocar no livro. Então eu fico por aqui. Eu espero que vocês gostem dessa curiosidade sobre uma possível ligação entre Enoque e o primeiro imperador mítico chinês, Fuxi. Tá bom, pessoal. Até a próxima, então.